Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta manhã para mais um pequeno devocional. Temos estado a falar acerca de algumas características e títulos de Jesus e hoje gostaria de partilhar com vocês uma conversa, ou parte de uma conversa entre Jesus e alguns dos seus discípulos. E Jesus, estando já perto da sua morte, tem um diálogo com os discípulos em que afirma três coisas a respeito de si mesmo. Ele diz, em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Você já alguma vez se sentiu perdido no rumo da sua vida? Ou será que até, se calhar, hoje mesmo, você sente que a sua vida está perdida, sem rumo, não sabe muito bem para onde está a ir, não tem certezas em relação ao seu futuro, não tem certezas em relação à sua eternidade, não sabe muito bem que decisões tomar em relação ao futuro, talvez. Jesus, falando com os seus discípulos, afirma que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E isto acontece numa altura em que ele estava a falar com os seus discípulos e preparar-los para a sua própria morte. Jesus organiza uma espécie de jantar especial com os seus discípulos e enquanto eles estavam reunidos à mesa, Jesus começa a dar algumas instruções finais acerca do que iria acontecer e de como eles se deveriam comportar. Ele falou acerca do Espírito Santo, ele falou acerca da necessidade que eles teriam de servir uns aos outros. Ele falou acerca da importância da unidade entre eles. E no meio de tudo isso, a certa altura, Jesus explica que vai para o Pai para preparar um lugar para os seus seguidores. E que um dia iria voltar para levá-los também para a casa do Pai. Os discípulos já sabiam o caminho para onde ele ia, mas Tomé fica confuso com aquelas afirmações de Jesus e pergunta algo do género: o que é que quer dizer, Senhor, com isto? Para onde é que o Senhor está a ir? Qual é o caminho que nós precisamos seguir? E é então que Jesus tem essas três afirmações. E eu gostava rapidamente de falar um pouco acerca delas. E são afirmações que não mudaram nestes 2000 anos após, à volta de 2000 anos após a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus continua a ser hoje o único caminho para o Pai. E Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o único caminho pelo qual conseguimos chegar a Deus. Sabem, por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus e afastados da sua presença. E sem Deus nós estamos completamente perdidos. Passamos uma vida à procura de um caminho que nos leve a uma satisfação. E, na realidade, procuramos muitas coisas, mas no fundo o que nós queremos é encontrar o caminho de volta para o nosso Criador, para Deus. E nessa busca de completar a nossa vida, existem muitos caminhos que nós podemos seguir. Existem caminhos como a religião, existem caminhos como filosofias, estudos, algumas pessoas os trabalhos, as carreiras, os prazeres deste mundo, as aventuras, enfim. Tudo isso são coisas que podem afetar o rumo das nossas vidas, dependendo de cada um dos caminhos que nós escolhemos. Mas na realidade só existe um caminho. E o caminho para a realização e para o sentido de toda a nossa vida é Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos leva de novo até ao Pai, ligando-nos até ao Pai. Nada neste mundo consegue preencher o vazio deixado no coração humano pela falta de Deus. Nenhuma boa ação que podemos fazer, nenhuma escolha, nenhuma carreira, família ou o que seja, poderá preencher o vazio que nós temos no nosso coração, a não ser encontrar-nos com Deus. E há sempre tentativa humana de preencher esse vazio com coisas deste mundo que na realidade não conseguem encher-nos. Somente Jesus consegue fazer a ligação entre o ser humano e o Pai. E isso acontece por fé. Fé em Jesus que nos leva a entrar por esse caminho. A segunda verdade que Jesus fala é que Ele diz, eu sou a verdade. E que verdade é Jesus? A verdade que é Jesus é a verdade que liberta. Será que existe alguma verdade objetiva? Talvez pergunte.
E podemos conhecê-la? Jesus disse que sim. É mais, ele disse que era a verdade que nos libertava. Mas então, o que é a verdade? Jesus é a verdade. Toda a realidade foi criada através de Jesus. Jesus é o perfeito, o justo que nunca muda. E ele é a luz que afasta a escuridão da mentira e da ignorância e que traz salvação para as nossas vidas. Jesus não apenas fala a verdade, mas ele é a própria verdade. Sabem, caminhos diferentes oferecem muitas verdades, mas nenhuma das verdades aprendidas que estejam fora de Jesus são perfeitas. E somente em Jesus Cristo encontramos a verdade perfeita, que nos liberta da escuridão do pecado. O diabo é o pai da mentira, ele tenta incutir-nos verdades, mas essas verdades são mentiras que nos afastam da realidade de Deus para as nossas vidas. O diabo procura prender-nos com mentiras, mas Jesus nos liberta com a verdade. Mostra-nos a verdade do pecado e suas consequências. Mostra-nos a verdade da justiça de Deus. Mostra-nos a verdade do arrependimento e, através dele, a salvação da fé. Mostra-nos a verdade do fruto do sacrifício de Jesus Cristo na cruz para nos libertar de todo o pecado. Então Jesus não só é o caminho, o único caminho para Deus, ele é a verdade absoluta, perfeita, que anula as mentiras do diabo, mas ele também disse, eu sou a vida, a verdade, o caminho e a vida. E realmente Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte de toda a vida. E é ele quem dá a vida a toda a criatura do mundo. Tudo existe para ele e por ele. E quando ficamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, das nossas más escolhas, dos nossos caminhos, então nós perdemos essa ligação com a fonte da vida e ficamos todos sujeitos a uma morte física e espiritual. Ao dizer que ele é vida, Jesus estava a dizer que ele é Deus. Ele até diz depois a Filipe, quem vê mim, vê o Pai. Somente através em Jesus Cristo nós podemos voltar a ter vida espiritual ao nascer de novo neste encontro com Cristo. Ele une-nos novamente a Deus e recebemos a promessa também de um dia ressurgirmos tal como Ele ressurgiu e irmos para a vida eterna, para essa morada que Ele estava a prometer neste capítulo 14 de João aos seus próprios discípulos. Nenhum outro caminho consegue dar vida, por mais que prometa. Nenhuma outra verdade consegue libertar-nos, por mais que ela afirme ser a verdade. Jesus provou que Ele é vida ao ressuscitar dos mortos. O autor da vida não podia continuar morto. E se Jesus ressuscitou, nós um dia também podemos ter a certeza que ressuscitaremos com Ele. Jesus é a nossa vida. Termino com uma pergunta. Qual é o caminho que você tem seguido? Qual é a verdade que você tem acreditado? E a vida que você tem escolhido? Você sente que realmente você tem uma vida abundante? Existem muitos caminhos diferentes, mas só um nos leva a Deus e à vida eterna. Não existe outro caminho para a salvação, senão através de Jesus Cristo. Crer é muito mais do que fazer uma oração. Experimentar isto é entregar as nossas vidas a Cristo, mudando o rumo das nossas vidas totalmente. Toda a mudança operada em nós ao conhecermos e entregarmos a Jesus como Senhor e Salvador nos levarão a andar pelo caminho da vida e da verdade. E, na realidade, Jesus quer nos dar uma vida nova, um rumo novo, um fundamento verdadeiro, firme. Por isso, escolha o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém pode estar melhor do que no caminho que nos leva ao Pai, do que na verdade absoluta, fundamentada na verdade de Cristo e também recebendo a vida que vem do Pai. Escolha seguir este caminho, esta verdade e encontrar a vida. Deus o abençoe e que possa ter um resto de dia bom e até amanhã, se Deus quiseres.